Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje é quarta-feira, dia 29 de outubro. Eu sou o Padre Tiago. Esta é a nossa palavra de fé. Muito bom estar ao seu lado, você que nos acompanha pela rádio, também pelo YouTube, também pelo Spotify. Ajude-nos a evangelizar, divulgue, compartilhe. Faça também neste dia um gesto evangelizador, anunciando a palavra, espalhando a palavra de fé entre os seus grupos de amigos. Hoje meditaremos com Lucas, capítulo 13, dos versículos 22 a 30. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Meus irmãos, o evangelho de hoje começa com uma pergunta de alguém na multidão a Jesus, se era verdade que eram poucos os que se salvariam. Ou seja, a pergunta dessa pessoa é sobre quantidade. E Jesus responde falando sobre qualidade. Não compete a nós saber a quantidade dos que se salvarão. Jesus está preocupado com a qualidade daqueles que, de fato, ainda podem buscar a sua salvação. Ao invés de nos preocuparmos com quem vai se salvar ou não, às vezes até emitindo juízos que são inoportunos e injustos, deveríamos nos preocupar com a nossa salvação. Vejam quanta gente fica preocupada com a salvação dos outros, fica colocando regras sobre a conversão dos outros e se esquece de procurar a própria conversão. Muitas vezes gastamos tempo tentando identificar quem é de Jesus ou não e esquecemos de olhar para nós mesmos para ver o que precisamos fazer ainda para conformarmos a nossa vida com a do Senhor. E Jesus dá uma resposta muito simples: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. O que significa isso? Quem tem propriedade rural ou quem já morou na zona rural sabe que, às vezes, para que um animal não passe de um lugar para o outro, coloca-se uma porteira estreita ou, de repente, uma forma de travessia que demanda do animal fazer uma curva que, por sua estrutura de corpo, ele não consegue. Assim, os animais ficam sempre do outro lado de onde não se espera que ele chegue. Esse tipo de barreira serve porque o animal não consegue entender que ele precisa fazer a curva, que ele precisa mudar a sua direção, e por isso ele fica preso naquele cercado e não consegue às vezes entrar no outro lado. O animal não consegue pensar, sua visão é apenas dominada pelo instinto, e assim ele não chega do outro lado. A comparação que Jesus faz cabe muito bem nisso que eu estou explicando. Às vezes, os instintos nos cegam, nos colocam barreiras impostas pelos nossos próprios vícios e não conseguimos fazer a travessia, a conversão para o outro lado. Somos tão dominados por aquilo que nos atrai que nos esquecemos de colocar foco naquilo que é necessário. Entre aquilo que nos atrai
e aquilo que é necessário está à distância da nossa conversão. Se na nossa vida ficamos apenas no caminho da porta larga, da porta aberta, nunca conseguiremos descobrir que do outro lado tem algo muito maior. Do outro lado tem algo que vale a pena todo o esforço, vale a pena toda a nossa energia. Do outro lado está a vida eterna, aquilo que Deus prometeu para nós. É para isso que nós lutamos. Não lutamos apenas pela felicidade neste mundo, lutamos pela salvação eterna. Lutamos para que a nossa alma encontre refúgio verdadeiramente só em Deus. Enquanto gastamos tanta energia nos prazeres e nos desvarios desse mundo, continuamos muitas vezes como animais cegos, dominados pelos instintos, dominados pelos nossos desejos de coisas passageiras, pelos nossos prazeres temporais, e nos esquecemos que o caminho exige uma passagem muito estreita, a passagem de saber renunciar, porque sabemos que o que tem na frente é muito melhor. Vivemos um tempo em que essa palavra renúncia parece que saiu de moda. As pessoas buscam viver o máximo de prazer no máximo de tempo possível. Vivemos a geração que os cientistas chamam geração da dopamina barata, daquele prazer que nos satisfaz instantaneamente, seja através de uma comida rápida, seja através de um simples deslizar de telas. Trocamos aquilo que nos satisfaz plenamente por aquilo que nos faz iludir com um prazer instantâneo. O caminho de Deus é um caminho que exige renúncia. Renúncia a uma vida dominada pelo instinto para uma vida dominada pela razão e pelo coração que sabe que do outro lado está o verdadeiro amor. A pergunta que eu deixo para você é essa: quem te conduz? Qual porta você tem seguido? Aquela que te atrai ou aquela que te exige? Que Deus nos ajude a escolher a porta estreita. Deus abençoe a sua quarta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.